O Fla-Flu da Arena Pantanal, vamos ver os gols, 4-0 do Fluminense, que trombada, hein, vamos lá. Aí logo no primeiro minuto, olha o Rômulo, esse que fala é o Rômulo, volante do Flamengo, e o Marco Júnior abre o placar, Marco Júnior marcando seu 6º gol em 10 partidas. Nesse bate-rebate, quem marca é o Pedro, aos 17 minutos, aos 42. Jogada pela esquerda e após bela troca de passes, Marco Júnior finaliza, o Diego Alves até salva na primeira, no rebote, Gilberto faz o terceiro e aos 10 da segunda etapa, Gilberto cruza na medida e Marco Júnior faz o 4º, portanto o 7º na temporada. Enquanto a gente revê os gols, ok, não era o Flamengo titular, mas era o Flamengo cheio de jogadores que jogam constantemente, de peso, experientes, alguns jovens. 4-0, surpreendente. A gente ouviu há pouco o Carpegiani falando do peso desse primeiro gol que veio na conta do Rômulo. Não pode ser desculpa, né? Sempre tem, o gol saiu na hora certa e, por outro lado, o gol saiu na hora errada. Não tem isso. Se você toma um gol a 1 minuto, obviamente que isso tem que ser criticado. Mas o time tem que ser preparado também mentalmente, psicologicamente, porque você tem praticamente o jogo inteiro para tentar um empate, no mínimo, né? Tem tempo de sobra para ter uma virada. Então, você pode botar na conta da juventude. O Fluminense também tem jogadores muito jovens, né? O Abel tem lidado por necessidade, não tem o elenco, não tem o investimento que tem o Flamengo. O Abel tem tratado com garotos, como o Pedro, né? Que acho que até o Abel tá dando, né, muita bola pro Pedro, dizendo que ele é melhor que 90% dos atacantes de área do país. O fato que ele tá fazendo um bom papel. O Fluminense encaixa 8 partidas sem perder. O Abel mudou o esquema tático do Fluminense, é um time que era muito vazado, tomava muitos gols. Ele passou a adotar aquele sistema com 3 zagueiros, quando se defende com 5 homens atrás. E libera, né, no momento certo os alas. O Gilberto tem se destacado muito, né, inclusive com mais um gol, tem indo muito bem o Gilberto como ala, assim como o Pedro está indo bem na parte ofensiva. Agora, eu apoiei a decisão do Carpegiani de colocar um time reserva, alternativo, de moleques, no Fla-Flu. Primeiro porque ele já jogou assim boa parte do campeonato. E depois porque eu acho certo a convicção de jogar contra o River Plate com força máxima, com foco total na Libertadores. Rodrigo Bueno destacou o Pedro, que fez no seu 10º jogo na temporada o 3º gol, com 4 assistências, participando muito do ataque. A gente vai para a Arena Pantanal, que recebeu esse Fla-Flu carioquíssimo, longe do estado do Rio de Janeiro. O repórter Álvaro Loureiro está por lá. Traga um pouco do bastidor desse jogo, o clima de um Flamengo que tem a Libertadores, jogo contra o River Plate, um 4-0 na cabeça para administrar essa ressaca. 20h02. Boa noite para você, Álvaro. Olá, Felipe, muito boa noite para você, para o Rodrigo Bueno, para o pessoal que acompanha o Central Fox. É isso, né? Um resultado inesperado, apesar de todo o contexto, né, que tinha esse Fla-Flu disputado pela primeira vez em solo mato-grossense, aqui na Arena Pantanal, em Cuiabá. Já se sabia que o Flamengo apostaria num time alternativo, num time cheio de reservas, por conta da estreia na Libertadores. O time estava de olho no jogo contra o River Plate, que vai acontecer na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro. E o Fluminense, a gente sabia também que vinha com força máxima. O Fluminense, que já vivia um bom momento, vinha de 2 goleadas, mas ninguém esperava, claro, um resultado tão elástico, né? Se tratando de um clássico. Os 2 treinadores, claro, falaram sobre isso depois nas entrevistas coletivas. O Abel Braga dizendo que não dá para diminuir, né, o resultado, não dá para diminuir o valor dessa vitória do Fluminense sobre o Flamengo. E o Carpegiani dizendo que essa vitória não terá nenhum peso psicológico negativo, né, na relação do time aí, que antecede, né, nos dias que antecedem um importante jogo, essa estreia na Copa Libertadores, que é a prioridade do Flamengo em 2018. A gente vai ouvir agora a entrevista coletiva do Abel Braga, as palavras do treinador tricolor, logo depois dessa grande goleada sobre o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Tem uma série de complexidades, né, quando tu joga um Fla-Flu. A primeira delas é que nós não ganhávamos deles há 2 anos. Víamos fazendo grandes jogos contra eles. E eles sempre empatando conosco, às vezes ganhando. Mas hoje é uma vitória incontestável, porque quando você vê um resultado, um placar que não é usual
normalmente fala assim, não, 4 foi um número exagerado. Mas a verdade é que não foi. Nós tivemos muito mais perto de aumentar do que de sofrer. Nós estamos conseguindo, dentro daquilo que nós propusemos a fazer, primeiro montar atrás, para depois, devido a dados reais do ano passado, e depois começar a trabalhar à frente, a nossa transição está muito boa. Mas nós não vencemos nada ainda. Claro que chegamos mais próximo, porque já fizemos um clássico, agora né, o adversário maior do nosso grupo, Botafogo, terá que fazer 2 ainda, mas estamos contentes. É isso, tá aí as palavras do técnico Abel Braga depois dessa vitória do Fluminense 4-0. Fluminense quebrando um tabu, né, de 9 jogos sem vencer o Flamengo e quebrando em grande estilo. O curioso é que os dois times vieram aqui para Cuiabá e vão voltar de Cuiabá para o Rio de Janeiro num voo fretado. Os dois times no mesmo avião. O Abel falou sobre isso também durante a entrevista coletiva, disse que não ia permitir nenhum tipo de brincadeira por parte dos jogadores do Fluminense em relação aos atletas do Flamengo por conta do resultado. A gente vai ouvir agora a sonora, a entrevista do jogador Diego Alves. Vamos ouvir. Opa, daqui a pouco, Álvaro Loureiro, daqui a pouco que trouxe informações de bastidores, a entrevista do Abel Braga no Twitter, a gente viu muita gente falando que o Diego Alves não estava com reflexo e tudo mais. A gente ao longo da programação no Fox Sports vai falar muito mais sobre o Fla-Flu, mas agora Rodrigo Bueno, Abel Braga. Falamos sobre Fábio Carille, o que dizer do Abel Braga com esse time de meninos, como você disse, já num longo período sem derrotas e agora um 4-0 em um Fla-Flu. Aliviado, né? Porque no ano passado ele foi muito cobrado por não vencer Fla-Flu, até empatou um 3-3 na Taça Guanabara, ganhou nos pênaltis, mas depois perdeu a decisão. Então, para ele é uma grande vitória. Abel, com todos os problemas administrativos, financeiros do Fluminense, continua no clube, mudou o sistema tático e tem muito mérito nessa vitória e na melhora do Fluminense, que vem de 8 partidas sem vitória e agora vai avançar também, vai tentar apostar muito na Copa do Brasil. Atenção, torcida do Flamengo, na sequência do Central Fox, você verá Campeonato Argentino, Vélez Sarsfield e River Plate. River Plate é o primeiro adversário. Depois desse jogo, os argentinos virão para o Brasil para enfrentar o Flamengo. Mas vamos agora mais uma vez à Arena.